com as sinagogas e com o paganismo. O paganismo lá era bem sofisticado, bem desenvolvido o paganismo. Nós vemos no texto que eles não tinham problema nenhum com o governo, com o império, com Roma. O texto não fala que eles eram perseguidos. Então a constituição e as leis, o governo, imperadores, os prefeitos políticos daquela época, tudo bem, eles não tinham oposição, eles tinham liberdade de expressão, de culto. Então você vê que no Brasil, nós não temos nenhum tipo de problema grave com a Constituição, com a lei, com os políticos, com os partidos políticos, com o governo, prefeito, vereador. Nós não temos uma perseguição, nós não somos presos por ser cristão, nós não perdemos nosso direito de cidadão por ser um cristão. Então, a igreja com o governo vai tudo bem. O Ocidente, o Brasil é um estado laico, qualquer um pode escolher a religião que quiser, pode praticar a religião que quiser, porque todo mundo tem liberdade de expressão. Então não temos nenhuma oposição do governo, da sociedade, da cultura, porque todo mundo respeita todo mundo, cada um pode seguir o que quiser, ser o que quiser, a religião que quiser, a igreja que quiser, liberdade de expressão, estado laico. No Oriente Médio, se você não for muçulmano, eles te matam. Se você for crente, judeu, eles te matam. Tem que ser muçulmano, tem que adorar lá. É lei, é na marra. Se não for por bem, vai por mal. É imposto pela espada a religião. Todo mundo é forçado a ser aquela religião. Aqui não. Você escolhe a religião que você quiser, ninguém te força a nada. Então a igreja de Sardes também tinha liberdade de expressão, estado laico. Nós vemos no texto que eles não tinham problema nenhum com a lei, com a justiça e com o governo. Então podiam ficar relaxados, de boa, acomodados, não precisa orar, não precisa jejuar. Eles podem se simpatizar com os ímpios, eles podem fazer sucesso entre os ímpios, porque não tem problema nenhum. Com os judeus também, com os religiosos também, não havia nenhuma perseguição. Os judeus não apedrejavam eles, não queimavam as igrejas deles. Como no Brasil também. Nós somos amigos de pessoas que são católicos, que são espíritas, que são às vezes até da macumba. Nós conhecemos pessoas de diversas religiões, Testemunho de Jeová, Mormon. Nós conhecemos várias pessoas, até são colegas nossos, às vezes de trabalho, de escola, de diversas igrejas, religiões. E às vezes se damos muito bem. Não há muito preconceito e racismo. É claro que pode ter casos isolados, mas são poucas vezes e pequenas coisas. Então, não temos problema nenhum com a religião, com o governo, está tudo light. Então, por causa dessa facilidade, essa mordomia, a igreja vai relaxando, vai deixando de buscar, de sacrificar, de orar, porque está tudo fácil. Sombra e água fresca, mordomia, luxo. Podemos cantar, podemos pregar, podemos evangelizar, liberdade de expressão, ninguém se opõe contra nós, ninguém nos persegue, ninguém nos bate. Então é bom ser cristão aqui em Sardes, no Brasil, no Ocidente, porque isso nos traz fama, porque é relevante ser cristão, porque hoje todo mundo que nasce, antes era católico, agora é evangélico, todo mundo que nasce no Brasil, no Ocidente. Então isso nos leva a ter um nome de que vivemos, porque se damos bem com o governo e com as religiões. Mas isso nos estraga, porque nos leva à morte espiritual, porque deixamos de buscar a Deus, de depender de Deus, de orar, de jejuar a Deus, de sacrificar a Deus, de se agarrar em Deus, de se abraçar a Deus, de se apegar em Deus, porque está tudo bom, e você sabe, quando vai tudo bem, ninguém lembra de Deus. Só busca a Deus quando as coisas vão de mal a pior, aí todo mundo, opa, o negócio está apertando, deixa eu correr para Jesus. Então a igreja de Sardes estava acomodada, fria, indiferente e sensível, se adaptando com o mundo, imitando o mundo. Louvado seja Deus. E Jesus está falando: arrependa-se. Eu vou cortar esse topete, essa crina de galo. Eu vou quebrar esse salto alto. Eu vou fazer vocês descerem. Arrependa-se.
Desligue esses holofortes, essas câmeras. Obedeça. Vocês só são artistas profissionais, têm fama de que vivem, estão mortos porque não obedecem, porque não se arrependem. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Ele diz: e você não saberá a que hora virei contra você, não a favor de você. Porque Jesus vai voltar a favor da sua igreja, para arrebatar e levar a sua igreja. Mas para a igreja de Sardes, ele não virá para buscar arrebatar ela, virá para se colocar contra ela. Porque é mundana, porque a igreja carnal, morta espiritualmente, só tem a roupa de que vive, a fachada, o rótulo que vive, só tem título e nome que vive, mas não obedece, não se arrepende, não lembra do que ouviu e do que recebeu. São religiosos, praticando suas religiões, buscando fazer coisas religiosas para a própria fama, como profissionais e artistas fazem, para o seu próprio glamour. Então só tem nome de que vive na mídia, mas na Bíblia espiritualmente está morto. Mas fique esperto, fique atento, louvado seja Deus. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão de surpresa. Um ladrão, porque eu vou roubar a salvação de vocês, o perdão de vocês, o castiçal de vocês. Vou tirar tudo que eu dei para vocês, tudo que vocês receberam de mim, tudo que vocês ouviram de mim. Eu vou terminar de arrancar de vocês como um ladrão rouba uma pessoa. Sabe quando um ladrão rouba uma pessoa? É assim que Jesus vai fazer, vai arrancar a graça, a salvação e o perdão, como um ladrão rouba uma pessoa, e vai ser de repente, de surpresa. Então fique esperto, obedeça, arrependa-se, lembre-se do que ouviu, do que aprendeu. E você não saberá que hora virei contra você, se não se arrepender, se não obedecer, se não lembrar do que ouviu e aprendeu, se não reconhecer que está morta e jogar toda essa fama de que vive fora. Ele vai voltar não para arrebatar, mas para se posicionar contra esta igreja. No entanto, você tem aí em Sardes, aí na cidade de Sardes, aí na igreja do Senhor, uns poucos que não contaminaram suas vestes. Aleluia. Sempre vai ter os poucos, porque Jesus disse que o caminho é estreito e a porta é apertada. A porta, o caminho largo, a porta espaçosa, o caminho espaçoso, a porta larga, conduz à perdição e inferno. E são muitos os que entram pelo caminho espaçoso e a porta larga que leva para o inferno. E pouquíssimos são aqueles que vão pelo caminho estreito e a porta apertada. Sempre vai ter os poucos, os pouquinhos, os pequeninos, as crianças de Jesus, o remanescente, o resto que guardam, né, a fé, que são fiéis. Sempre vai ter esse restinho, remanescente. Ele está dizendo, mas aí em Sardes tem uns poucos que não contaminaram suas vestes, que não pecaram, que não se corromperam, que não se estragaram, que não apodreceram, que não adulteraram com o mundo, que não deram as mãos para os ímpios. Ainda tem uns restos que não voltaram para o mundo de pecado. Tem um restinho aí, tem alguns crentes fiéis aí, em meio a esta carnalidade, em meio a esta mornidão, em meio a esta frieza, essa morte espiritual, em meio a essa hipocrisia de fama, em meio a essa soberba, presunção, prepotência de fama. Ainda tem um restinho que é fiel, que pertence a mim. Não contaminaram as suas vestes, não se contaminaram com as coisas erradas dessa igreja. Para você ver, até mesmo na Idade Média, quando a igreja católica tornou a história na Idade das Trevas, onde eles escravizaram o mundo inteiro, até mesmo na igreja católica vai ter grandes homens de Deus que vão surgir, que eram monges, que eram padres,